sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores. Hoje, 13 de junho de 2015, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora até este momento, nós vamos agora juntinho até o meio-dia, tá legal? E hoje nós temos aqui, olha, temos convidado aqui na mesa, importante, nós vamos hoje representando aqui o sexo feminino, e hoje nós vamos falar muito aqui, já estamos com o Lúcio aqui na presente, também o nosso vereador Marco Rodrigues, e nós estamos recebendo hoje a doutora Cecília Lomelino, né? E daqui a pouco a gente vai apresentar todo mundo. Mas lembrando, quero mandar um bom dia aqui pro nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também pro diretor das organizações fluminenses, nosso amigo Alexandre Torres. Aquele abraço. Bom dia, Pedro Lucas. Bom, eu acho que ainda não chegou, né? A Pantera não está aí, tá? E cortamos o ponto, falou muita bobagem aqui, Pedro Lucas, na semana passada. E olha, vai dar um descanso hoje. Grande Zé Carlos Rocha, aquele abraço, Zé Carlos. Nosso produtor. Tá certo. Bom, quero mandar um abraço também pro nosso amigo João Gustavo, né? Que nós esperando aqui talvez não venha. E daqui a pouco a gente vai passar os abraços. Mas vamos cumprimentar o pessoal aqui na mesa pra gente começar. Tem uns aniversariantes e tal. De repente alguém tem algum aniversariante, quer falar, parabenizar o seu aniversariante. Lembrando que ontem foi o dia dos namorados, né? Não é isso? Bom, foi ontem, né? Meu amigo Lúcio. Tudo bem, Lúcio? Tudo bom, Nelson? Bom dia, doutora Cecília, vereador Marcos, Pedro Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Vereador Marco Rodrigues, bom dia. Bom dia, Nelson, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia ao Pedro Lucas, a doutora Cecília, ao Lúcio. Dizer para vocês que é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Quero dizer para a doutora Cecília que é um grande prazer recebê-la aqui no dia de hoje, né? E representando a comissão OAB Vai Escola, né? E nós vamos falar hoje sobre educação, cultura. É importante que a presença, aproveitar também mandar aí um abraço para a presidente da comissão da OAB Vai Escola de Niterói, a Alcilene Mesquita, não é isso? Bom dia, doutora Cecília. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar ao Nelson pelo convite à comissão OAB Vai Escola, e também a doutora Alcilene, né, a presidente da comissão que me confiou estar aqui representando a OAB, né, e os colegas aqui presentes, né, o Márcio, o Lúcio. Estamos aqui para participar desse tema tão atual, né? Vai ser muito importante porque eu acho que a OAB, tanto a OAB Mulher como a OAB Vai Escola de Niterói tem trabalhado muito, a gente tem acompanhado esse trabalho, né? Sim. E a gente fica assim muito agradecido com essa atenção de vocês quando a gente convida, né? E estar aqui. Bom, quero mandar um abraço aqui para nós, daqui a pouco nós temos nossos aniversariantes, e eu quero mandar um abraço aqui para o nosso companheiro de bancada, Dark Freitas, que hoje nós temos o nosso jornal, né? Hoje está pilotando aí um grupo montado, dinamizando aí os trabalhos para soltar na praça o nosso jornal, né? E que também o site deve entrar no ar daqui poucos dias. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Ledilson, o advogado Ledilson, né? Que está sempre trabalhando e nos ouvindo. Um abraço a toda a equipe do Jornal Fluminense, que é o jornal aqui da casa, né? E mandar um abraço também para nossa
delegada da OAB Mulher, que é a Elga Mansur, também a Namara Gurupi, né, que é a presidente da comissão, aquele abraço. Ao nosso amigo Reinaldo Vinhosa, aquele abraço. A Vera Benedito e seu esposo Paulo, que estão lá no Joque nos ouvindo. A Cailza do Joque também está nos ouvindo. Ao Beto da Garagem, a Rosemary Frutuoso, ao nosso presidente do Abrigo Cristo Redentor, Josias Ávila, e dizer que o abrigo, gente, passa por dificuldade. É importante a ajuda que se dê a esse abrigo, que o Estado não tem cumprido a sua parte com as verbas devidas àquela entidade. Mandar um abraço também para o ambientalista, engenheiro Oswaldo Mendes, ao coronel Oswaldo, né, comandante da polícia não, da guarda militar, parece, eu não sei, não posso afirmar que é da guarda de São Gonçalo, depois o vereador, por gentileza, me retoca. Ao coronel Fernando Salema, agradecendo a mensagem que nos mandou a respeito da programação, parabenizar o Salema pelo trabalho que tem feito lá no município de São Gonçalo com relação à segurança, né? Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. Quero mandar um abraço também para o grande radialista e comunicador Cláudio Neves e a sua equipe, que hoje deve estar aqui com certeza mais tarde. A partir de que horas, Pedro? 15 horas? 15 horas, né? E a turma do esporte. Quero mandar também um abraço para o nosso professor Marcos André Correia e também ao coordenador de projetos alternativos da Ecultura em São Gonçalo. Ao Valdecir Alves, que também está nos ouvindo lá de São Gonçalo, aquele abraço. Bom, eu não sei se o Lúcio tem algum abraço para mandar, Lúcio. Não, um abraço somente para os ouvintes aí da Rádio Fluminense. Sim. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Show, né? Que lá no Rio do Ouro, e todo o timaço do Rio do Ouro que estão nos ouvindo, né? O Show, que é pai do nosso amigo Douglas, grande amigo Douglas, que é fotógrafo, né? Acho que da prefeitura do jornal, daqui do jornal e da prefeitura de São Gonçalo, se não me falha a memória. Tem algum abraço para mandar? Tenho sim, Nelson. Essa semana nós tivemos aí o aniversário do Dr. Osmar Leitão Rosa na quarta-feira, junto com o Rujani, do antigo Nosso Jornal, que esteve com a gente lá no almoço do Abrigo Cristo Redentor. Essa semana a Câmara realizou mais um almoço beneficente lá no Abrigo Cristo Redentor, né? Como você colocou anteriormente aí com muita propriedade, o abrigo passa por um momento difícil e todos nós temos aí nos unido no sentido de ajudar o abrigo. Mandar um abraço também pro Dr. Antônio Maia, que fez aniversário ontem, 80 anos de idade. Um abraço também pro deputado gonçalense José Luiz Nance, que também fez aniversário na quinta-feira. Né? Tá até aqui na minha relação aqui. Isso, e um abraço a todos os ouvintes aí que nos ouvem. Cecília, tem algum abraço para mandar? Tenho sim, tenho um grande abraço para dar aos meus queridos amigos que me apoiaram e vem me apoiando nessa caminhada, que é a Henriette e o seu esposo, que é o Paulo Henrique. E também aqui presente que veio me acompanhar, a minha amiga Cíntia Santos, gerente do Banco da Caixa Econômica. Ah, que ótimo, muito obrigado aí então. Bom, nós temos aniversariante, Pedrão. Temos alguns aniversariantes aqui pra gente saudar, né? Tá aniversariando o nosso grande amigo Wilson Castro, né? Advogado, né? E aniversariou esta semana. Quem não conhece o Wilson Castro no meio forense, não conhece realmente o nosso São Gonçalo, não é isso? Nós temos também o meu primo Antônio Luiz Pereira, que está aniversariando, né? Aquele abraço. Ainda há pouco o vereador Marco falou do deputado José Luiz Nance, também aniversariou essa semana, né? E está aniversariando também lá em Campo Grande a nossa Luciana Winkler, né? Está aniversariando. A Elma Santo, aquele abraço. E o nosso grande comunicador também, Delamar França. Aquele abraço, Delamar. E esses são os aniversariantes da semana. Também lembrando, né, que o Rujani aniversariou esta semana, né? E quero aproveitar também aqui, desejar a todos muita paz, muita saúde, muito sucesso. Desejando saúde, acho que o sucesso vem. Lúcio, você tem algum destaque aí da semana para falar?
Tenho sim. Essa semana foi recheada de assuntos importantes em todas as áreas. Nós tivemos no campo econômico, na área da educação, mundo. Nós tivemos desde domingo passado. Eu quero, dentre os que eu coloquei, pelo menos uns 5 aqui que eu quero destacar. O primeiro deles é a polêmica que deu aí depois da passeata gay, marcha gay, parada gay de São Paulo, com o pessoal lá crucificando, um travesti se crucificando como se fosse Jesus Cristo. Isso aí já deu um problema no Congresso Nacional essa semana. A bancada cristã já fez um ato de repúdio, e então uma iniciativa de um deputado de transformar cristofobia em crime hediondo, da mesma forma que a bancada LGBT conseguiu aí entre aspas, homofobia para muitas coisas aí que eles querem encaixar dentro da homofobia. Agora os católicos e evangélicos e protestantes estão a cristofobia, que pode se transformar em crime hediondo. Lembrando que o que aquele travesti fez e como a parada gay fez em outros anos, com símbolos da Igreja Católica, santos da Igreja Católica, vilipendiando, fere o artigo 208 do Código Penal, que proíbe vilipendiar a fé alheia. Na campo da economia é um negócio que é mais uma piada do que qualquer coisa. Foi o que a Dilma falou lá na Bélgica, né? Que a marolinha que o Lula havia falado da crise mundial se acumulou e virou onda. Inclusive, Lúcio, eu quero falar um pouquinho sobre isso a hora que a gente entrar no tema. A incerteza, o dia de hoje e de amanhã, né? Da economia. A gente quer falar um pouquinho também sobre isso. Eu acho que vai ser importante, porque o Brasil virou a página, só que na hora que a Dilma virou a página, tinha uma xerox do PSDB dentro do livro, e ela acabou lendo a xerox do PSDB, que são a volta das privatizações, o que era muito contestado pela esquerda. Então eu acho que ela foi pega de surpresa com uma xerox do governo do FHC com relação às privatizações. Que ela tanto criticou, né? Não, que ela, a esquerda em geral. Estão fazendo um pacote de privatizações, e o ministro Joaquim Levy já disse que o preço dos pedágios deve aumentar. Tá certo. Então, e aumente a gasolina também, porque aí todo mundo deixa o carro em casa. Tudo logo. E só para encerrar, um assunto talvez o mais que ficou em voga hoje nessa semana na mídia, a doação dos 3 milhões de reais para o Instituto Lula, do bandido Lula, do PT, pela Camargo Correia, construtora que está envolvida na Lava Jato. Essa semana foi nem ele sabe disso, como é que a gente vai falar sobre isso? Ele não sabe. Ele tem nem como a gente falar. Se ele que é o dono não sabe. A gente, quem somos nós para falar? Ele não sabe. Tá certo. Meu amigo Marcos, você tem algum destaque da semana? O Lúcio roubou quase todos os destaques. Esse cara é o fogo, rapaz. Ele fez tudo anotado. A resenha dele já vai matando o programa. Tá acostumado. Com certeza. Isso aí é verdade, mas... É um fiscal aí. O Lúcio é disciplinado, vem com o dever de casa pronto. Não, ele falou com muita propriedade. Essa polêmica da parada gay também foi uma coisa que chamou a atenção. Inclusive São Gonçalo, São Gonçalo, a gente está numa polêmica lá também, porque... Eu gostei do foco. Eu tô aqui me lutando para não botar isso numa pauta na semana que vem, sabe, vereador? Lutando para não botar isso em pauta. Mas eu tô... Tá me provocando, isso tá me provocando. Não, pode ficar tranquilo. Não, eu acho que assim, eu acho que os limites estão sendo um pouco extrapolados, entendeu? Eu acho que o respeito é a base de qualquer relação, né? E aí pode haver, por parte dessa turma hoje aí envolvida na parada gay, é um objetivo de se promover, de publicizar, de vulgarizar essa relação. Eu digo que assim, a religião hoje é uma coisa que a gente tem que respeitar, a individualidade de cada um. Eu acho que o meu, como é que se diz, me fugiu agora a palavra aqui, mas assim, o respeito tem que ser a base. Não dá pra gente hoje extrapolar as relações da maneira que estão, né? A igreja, eu digo que é responsável por tudo que a gente está vivendo aqui hoje, né? Por grande parte do avanço da sociedade, e merece ser respeitado.
Então, hoje acho que está havendo uma confusão muito grande, estão querendo aparecer muito em função disso, está se valorizando muito essa questão, né? A gente fala de um país democrático, mas é como o Lúcio falou, a todo tempo vem uma determinada categoria querendo ser melhor do que a outra, né? Então, a gente tem que olhar isso com muita propriedade. Mas, além disso, eu digo que, assim, o destaque essa semana também é o famoso plano de investimento que a presidente lançou, né? Tanto na área de aeroportos, de ferrovias, e outra coisa também que me chama a atenção e me preocupa, no jornal de hoje a gente já vê falar, essa semana começou a se falar na volta da CPMF, e eu vejo com muita tristeza, porque sempre quem paga a conta é o povo. Eu não vejo tanto governo estadual, tanto governo federal, tantos governos municipais falarem em redução dos gastos públicos, falar em enxugamento da máquina pública. Isso não pode, isso é proibido. Eles querem sempre que o povo pague com os erros da má gestão pública. A gente paga pelo que se acerta e pelo que se erra. Com certeza. E os erros ultimamente têm sido grotescos. E para mim é muito claro, né, que eu acho que a solução hoje está na redução dos gastos públicos. Com certeza. Para a gente passar essa marola que virou onda, que se acumulou, né, ao longo dos anos. Uma marolinha de tsunami, né? É verdade. Não é isso? Essa situação aí também, você acha que com relação a há uma quebra, um ferimento à igreja, alguma coisa, você também acha? Sim, com certeza, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que respeitar. Você tem que falar mais perto, que esse microfone aí é complicadinho. Porque eu acredito sim, como o colega que falou sabiamente, a gente tem que respeitar a religião. Eu acho que isso foi uma afronta, sabe, a religião, os cristãos, e eu acho que a falta do entendimento deles mesmos, o repúdio, acredito eu, que eles têm de si mesmos, levou a igreja, ela tem um pensamento, né, acerca da sexualidade, e como a gente vê essa ideia, né, porque essa questão de religião é muito complicada, né, você discutir, né, religião é complicado discutir. Mas o que se está buscando hoje é justamente uma minoria tentando fazer um foco diferenciado, né? Exatamente, e mudar um valor, sim, porque eu fiquei muito chateada com a situação, porque isso não está se tornando, quem tem filhos sabe que isso não está sendo um bom exemplo, né? Sim. E não tem como, porque hoje todos eles têm acesso à internet, à mídia, e assim, eu acredito que é um desrespeito sim à religião, e deu no que deu, né? Deu no que deu. Deu no que deu. Bom, eu tô aqui, tô amadurecendo essa ideia, porque eu acho que é um assunto que me chama atenção, e dá umas nuances que dá vontade de a gente entrar nisso aí. E eu acredito que estou relutando para não discutir isso. Você pegou de surpresa que eu não vim preparada para isso, né? Porque foi chocante. Então eu acho que eu estou relutando para isso, mas eu acredito que a gente pode fazer um debate disso aí na frente, vereador, porque eu vi uma reação muito grande dos vereadores de São Gonçalo, de alguns vereadores, com relação à figura do santo da cidade, né? Naquele convite para a parada gay, né? E não sei se o Lúcio chegou a ver, né? E o autor o líder daquele movimento, né? As lideranças, eles defendem isso de uma situação e que me chamou a atenção, e eu tenho umas perguntas sobre isso. Não é só para eles, mas também para nós, a indagação de nós. Se nós, no momento, nós estamos entrando também numa situação de preconceituosa, né, também, e isso me chama a atenção. E eu acho que, querendo ou não, esse programa aqui é uma mesa aberta, e eu acho que nós temos que discutir sim, né, alguma coisa. Estou amadurecendo isso aí, porque a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Exato. E para a gente ver isso aí, vereador, eu acho que está na hora da gente discutir também mais um pouco com relação a isso, e até porque alguém diz que a minoria está querendo mandar e etc. E eu acho que é um erro de foco com relação a algumas situações. É igual aquela que lá atrás a gente diz assim, o cara
que na hora de dar voz à prisão tem que dizer cidadão. Aí a polícia tomou por um foco e disse, peraí, eu não trabalho, eu não estou prendendo cidadão, eu estou prendendo bandido. E tem esses focos que eu gosto de discutir, porque eu acho que a filigrana é onde divide, aonde que quando nós não aceitamos ou aceitamos, aonde está o nosso preconceito? Eu fico indagando, é o pré, né? Você fala muito no pré, né? Hoje, Nelson, é o que eu digo, a gente está... a sociedade está evoluindo, mas eu digo que assim, para a gente evoluir, a gente tem que discutir muito determinados temas, né? Até para mudar, né? Até para mudar, é óbvio. Antes de você propor uma mudança, você tem que discutir aquele tema de maneira ampla, porque a gente vive numa sociedade heterogênea. O que eu digo sempre que assim, a gente, muitas das vezes ao longo, isso eu trago muito da gestão, quando você define muitas das vezes visão, missão e valores. Você define onde você quer chegar, o caminho que você vai percorrer, mas os valores que você não abre mão. Então, eu digo que hoje a religião, a família, são valores, eu acho que intangíveis, sabe? A família em especial. E o que a sociedade tenta muitas das vezes, alguns governantes, vou dar um exemplo para você. Hoje, a proposta nacional do plano da educação está se discutindo hoje ideologia de gênero. Veio aí a nível nacional isso, uma proposta do governo federal, a gente hoje parar de discutir homem e mulher para discutir gênero, né? E isso, na minha análise inicial, é uma coisa absurda, né? Na concepção da vida, a gente tem um homem... Você é isso, você não é homem nem mulher, daí depois lá na frente que você vai decidir o que você quer. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que isso é determinado no momento do nascimento. E é uma questão que tem que ser amplamente discutida, não pode vir agora, veio para as conferências municipais de educação, a gente até na Câmara... É diferente de quando você é despertado sexualmente. Claro, com certeza. Existe o tempo certo com certeza. de você ser despertado. Né? Mas hoje, você vê como as coisas estão avançando, assim, pro Dia dos Namorados, o Boticário, que é uma marca nacional, respeitada por grande parte e consumida por grande parte dos brasileiros, trouxe pro Dia dos Namorados essa nova realidade que a gente está vivendo, né? É que eu digo assim, quando a coisa vai fazer parte da novela, faz parte do seu dia a dia, as pessoas começam a achar que tudo é normal, que tudo é permitido. Então, por isso que eu falo, a educação que a gente vai discutir hoje aqui é a base de qualquer relação, né? De qualquer crescimento. A gente não pode pensar em desenvolvimento e crescimento sem pensar nas pessoas. E como que a gente faz para dar isso para essas pessoas? Capacitando essas pessoas para um desafio maior. Eu não posso dar na mão a construção de uma ponte, de uma casa, de um edifício, na mão de uma pessoa que não reúna capacidade para desenvolver aquela função, senão aquilo vai quebrar. É o que eu falo hoje. Eu sou administrador. Vamos supor, Nelson, que você seja pedreiro. Se me botar para construir uma casa e você, de repente, para administrar a empresa, a casa vai cair, a empresa vai quebrar. Então, a gente tem que ter uma discussão ampla, mas com isenção, com imparcialidade. Eu acho que o movimento gay não necessariamente precisava criar essa polêmica. Né? Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço do outro. Você acha que seria uma provocação à igreja? Eu acho desnecessário. Bom, não só a igreja, quanto aos católicos e contra aos evangélicos em si. Não só apenas a instituição igreja, não. Eles estão afrontando essas pessoas. O cristianismo seria, para resumir. E os cristãos, o pai de família, a mãe de família, a senhora que é uma avó católica, estão afrontando tudo. Quem quer respeito tem que respeitar. Como é que eles querem respeito? Como é que eles querem respeito com um travesti ridicularizando, vilipendiando milhões e milhões e milhões da crença de milhões e milhões de pessoas? Não tem condição, pô. Eu, sinceramente, eu acho que lá fora alguém está dizendo assim, eu quero falar sobre isso. Então eu acho que, dubitavelmente, nós vamos ter que botar isso num tema, tá? Porque o nosso foco aqui hoje é outro. Isso surgiu dentro do destaque da semana
E eu acho que vai ser importante que a gente debata, porque alguém lá fora que pensa o contrário... Mas já está querendo fazer parte da educação, né? É verdade. Então eu acho que vai ser importante a gente discutir isso aqui. Eles lembram um pouquinho aqueles caras do Estado Islâmico que fazem aqueles decapitações pirotécnicas para poder afrontar com o terrorismo. Esse pessoal faz uma coisa também para afrontar de modo pirotécnico uma espécie de um terrorismo desrespeitoso para com todos. Realmente é a mesma coisa que eles estão fazendo. Mas a melhor defesa é o ataque, né? E só para concluir, Nelson, para a gente até avançar aqui, o que os movimentos gays sempre pediram? Respeito às diferenças, né? Então, um movimento que prega o respeito às diferenças... A gente respeita, mas não mexe Não, então, se eu tenho que respeitar as diferenças, da mesma forma que eles exigem respeito, acho que a igreja, a família, a sociedade, tá merecendo. as pessoas que pensam diferente deles, também precisam ser respeitadas. A gente respeita, mas respeita também, não tenta destruir o tradicional. Eu por exemplo, já trabalhei com pessoas com lésbica e considerado gay, que antigamente falavam outro nome, né? E isso para mim não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença, desde que haja o respeito. Exatamente. Eu nunca perguntei por que é ou por que não é. A gente tem que respeitar o ser como ele é. Agora, não adianta eu querer que determinada coisa impondo que você mude comigo. Não eu acho que não é por aí. É por isso que eu respeito muito o debate, Lúcio, porque eu acho que todos têm direito de falar. E a sociedade ela tem direito de optar na sua mudança, mas de acordo, não com afronta, ou com arma, ou com... Ninguém se muda nada com arma, ou com aquilo que o Lúcio acabou de falar ali, a pirotecnia, né, de termos. Então eu acho o seguinte, eu acho que o gay, a lésbica, tem todo o direito de cultuar o Deus, o seu Deus, né? Mas eu acho que a mudança cultural, ela está chocando mais do que com relação a isso aí. Bom, só dizendo que nós vamos amadurecer e vamos botar na mesa aqui, com certeza nós vamos botar nessa mesa pessoas que pensam diferente, porque senão não tem graça o debate, não tem graça as razões. Eu, por exemplo, eu levei um rapaz, ele era da Liderança Gay, um programa de TV que eu tive no passado, e ele hoje simplesmente, eu vi uma declaração dele dizendo que estava se afastando da liderança do movimento, uma vez que o movimento estava tomando uma cara comercial. E eu realmente, foi justamente o que eu deduzi na praia de Caraí, né? O movimento gay, quando eu disse o movimento só vai fortalecer, porque eu vi que ali mais de 50% tinha exploração comercial. E aonde o comércio entra tem lucro, meu amigo. Só, não é isso? Bom, eu acho que a gente vai debater isso aí, ninguém precisa ficar fissurado dizendo, olha, Nelson, eu quero falar. Não, hoje nós não estamos debatendo, estamos só dando uma essênciazinha aqui, né, para jogar no ar. Mas nós vamos debater isso, com certeza. Tá legal, vereador? Combinado. Nós vamos debater isso aqui. Combinado. Falou? Nós vamos botar gente que pensa diferente aqui. Eu também tenho hora que eu penso para um lado e eu penso para o outro. Com matéria com relação ao pré e a permissibilidade, eu acho que a gente tem que debater isso. Você chamar 2 pessoas da liderança LGBT para poder conversar. Com certeza, nós vamos... vai ser muito rico e vai bater recorde de audiência aqui. Civilizadamente, nós vamos debater isso aqui, respeitando o direito de cada um, de ser o que é, entendeu? Eu acho que vai ser muito importante. Pode falar aqui. E o ouvinte tirar a opinião dele. As suas conclusões. Exatamente. Tá certo? Bom, já mexeu comigo, tá? Bom... eu acho que isso é importante. Mas eu quero falar sobre o nosso tema educação. Daqui a pouco nós vamos fazer um toquezinho aqui pro deputado Conte Bittencourt, que diz que 11h40 nós íamos dar um toque para ele, para falar com ele sobre isso. Ele deve estar nos ouvindo lá, né? E a gente vai falar com o Conte. Mas, Cecília, a função da OAB Vai Escola, qual é a atribuição de vocês, como é que é a atuação, o que vocês têm encontrado na escola, o que não tem encontrado, o que devia ter, o que não tem? Então, a gente, antes de mais nada, assim, tem sido um prazer. Tem sido um prazer estar nessa empreitada juntamente com a comissão. Ela tem... Desculpa eu perguntar, você é mãe, tem filho no colégio? Tem um filho adolescente. Tá. Né? E, inclusive, já trabalhei até em ONGs com crianças, né? Em várias situações. A OAB, ela tem por função somar com a escola, né? Levando um pouco do conhecimento do direito e deveres
da criança e do adolescente, Sim. né? Trazendo orientação, conscientização e até mesmo como usar o direito dentro da escola, né? Em vários ângulos. E a gente nós iniciamos com algumas palestras, né? E principalmente nós vamos à escola, perguntamos ao diretor a necessidade, né? Inclusive a diretora ficou super feliz porque não estava ativado, foi ativado tem pouco tempo, a OAB vai escola. E a gente iniciou com palestras. E uma das primeiras palestras que nós fizemos foi a de orientação vocacional, né? Com a doutora Josane Goulart. E foi assim muito bom, porque como a gente vê essa questão da escola, da educação hoje ser um pouco precária, deixada, né? Precisando de uma reforma urgente. E foi um incentivo, né? Essa questão da orientação escolar, porque nós trabalhamos o ensino fundamental, estimulando e orientando quando saíssem da escola, né, eles poderiam ser inclusos na sociedade, buscando um profissional, porque a escola pública ela tem um peso de que a qualidade de ensino às vezes não te dá respaldo de você entrar numa faculdade pública. E entrar numa faculdade particular não é para qualquer um hoje. Então a gente tem estimulado, que é possível sim, por exemplo, eu, né, posso me dar como exemplo, eu vim de escola pública, né, e hoje sou formada, né, inclusive a primeira palestra que eu fiz foi da escola pública que eu estudei, e assim, a gente tem tentado estimular e orientar esses jovens no direito que eles têm, de usar o direito, levar o conhecimento, né, ver o lado de fora, né, vou terminar meu segundo grau e agora, o que eu faço? Então a gente tem procurado. E juntamente também a criança também. Vocês fazem palestras? Palestras, nós fazemos palestras, levamos profissionais, né? Porque a nossa comissão, ela não só tem advogados, né? Temos psicólogos, tem a psicóloga, né, a Josane, que tem ajudado também em vários tipos de orientação. Sim. Mas o nosso foco mesmo é isso, é orientar a criança e o adolescente no direito que ele tem dentro da sociedade, né? No campo do direito. Sim. Agora, isso é uma parte que vocês levam. A receptividade é boa? A gente tem iniciado, a gente tem começado esse trabalho, mas assim, no primeiro momento sim, foi. Os adolescentes tiveram assim, demonstraram muito interesse, né? Uma coisa nova. Uma coisa nova. Sim. Mostraram, foi assim, foram uns 100 alunos mais ou menos. E o que de novo vocês encontraram dentro da escola? A modificação, nós que fomos alunos, bem lá atrás, né? Você já... Muita modernização. Modernização. Pensamentos muito modernos. Sim. Inclusive essa polêmica que a gente acabou de falar, né? Sim. Muita coisa. Já faz parte do currículo essa polêmica? A gente sabe que no MEC hoje foi elaborado não sei, né, não é a pauta de hoje, mas elaborado uma cartilha de educação sexual que não é respaldada em lei. Estaria chegando fora da hora antes? Exatamente, ela não tem base em lei. É, né? Aquele tal do kit gay, entre aspas, ou é outra coisa? É uma cartilha de orientação. Mas é essa que o pessoal chama de kit gay? É essa? Eu acho que o kit gay é mais amplo, mas eu digo assim, essa cartilha traz gravura, traz demonstração de atos obscenos, é isso? Exato. Pode falar, doutora. Exato. Então, essa cartilha que o MEC elaborou falando da educação sexual, da escolha sexual já na tenridade, entendeu? Então, respaldada na lei, não é inconstitucional. Sim. Né? Não é matéria obrigatória, né, ser estudada em sala de aula. Sim. Né? Isso cabe à educação. Como também se quer que não seja obrigatória com relação à religiosa, né? Então, não é isso? Mas exatamente, porque no artigo 12 do ECA diz que o pai, ele tem, né, o direito de escolher a moral e a religião do filho, o que ele estiver recebendo em sala de aula, que não venha ferir as convicções dele, né? O próprio ECA, ele dá essa guarda, né? Protege a religião e a moral. Sim. Se não condiz com o que a criança tem recebido dentro de casa. Bom, mas é o que a doutora falou.
e realmente, né, as escolas públicas estão sendo ditas que não preparam a pessoa para poder passar num vestibular para uma universidade pública. E, ao mesmo tempo, não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular. Vai você ainda coloca esse tipo de coisa ainda por cima para as crianças estudarem, é uma bomba atômica na qualidade do ensino, o que prejudica e atrapalha e atrasa mais ainda o adolescente, o jovem que está estudando e que precisa passar em vestibulares pesados de medicina, por exemplo, da UF, da UERJ, do Fundão. O cara ainda vai ficar vendo esse tipo de coisa aí, que além de estar errado, ainda é um estorvo ainda, perde o foco daquele aluno com uma bobagem, uma bobagem entre aspas, né? Que não vai fazer o cara ser bem sucedido na vida, passar num vestibular, não vai. Ele não tem condições psicológicas para administrar isso. Por isso que, certamente, hoje, na questão pública, a maioria dos alunos, não digo todos, e eu não os culpo, isso tem vários pontos que podem acarretar isso. Na questão do interesse de verdadeiramente estudar e chegar a algum lugar. Na área psicológica, eles já vão para a escola com autoestima baixa, sem ter um entendimento de que eles podem chegar em algum lugar. Sim. Então, porque até na própria educação é um pouco culpa dos pais, né? A gente, não digo culpa, porque tem pais que não receberam, então também não tem como dar, não foram formados, não sabem estimular também os seus filhos a serem. Mas eu acredito que é muito complicado. Agora, quando você... Eu estou querendo chegar aqui, que eu vou daqui a pouco a gente vai falar com o deputado Conte, nós estamos tentando um contato com ele aqui. Mas, assim, por exemplo, nós estamos num município privilegiado que se chama Niterói, que tem um orçamento invejável, né? Maior IDH do Estado. Maior IDH do Estado. A senhora tem encontrado as escolas em boas condições físicas? Olha, eu fui a uma escola... você me permite? Eu vou falar com o deputado Conte. Sim, fica à vontade. O deputado Conte já está na linha? Deputado, bom dia, deputado. Bom dia, Nelson. Prazer estar falando com você. Eu que te agradeço aí. Nós estamos aqui na mesa aqui com o nosso debatedor Lúcio Carlos. Nós estamos com a representante da OAB de Niterói, a OAB Vai Escola, doutora Cecília Lomelino, e também com o vereador Marco Rodrigues de São Gonçalo. E é um prazer falar contigo, tá, deputado? Prazer todo meu. Dê um abraço carinhoso no vereador Marcos Rodrigues. Tá bom. Nós estamos com um tema aqui sobre educação, e o senhor é presidente da Comissão da Educação na Alerj, e a gente queria saber qual o retrato mais ou menos que nós temos da educação no estado do Rio de Janeiro, se ela está boa, como é que está, deputado? Olha, educação temos ainda um caminho muito longo pela frente, né? Sim. Por mais que em algumas questões o Estado possa ter avançado, e uma delas eu citaria a agenda de concurso público para o magistério. Vamos lembrar que há 9 anos atrás o Estado tinha mais de 20 mil professores em contrato temporário. Não tinha uma agenda de concurso permanente. O contrato temporário não é a melhor opção, não só para o ingresso do serviço público, mas para um projeto de educação. Então, hoje nós temos uma rede, na rede estadual de educação, com um quadro docente concursado que, se não atende 100%, atende perto de 94%, 96% das suas demandas. O Estado hoje tem um pouco menos de 2.000 professores em contrato temporário. Agora, lamentavelmente, a educação ainda não é agenda prioritária. Lamentavelmente, a educação, né, ainda é encarado para muitos como despesa e não investimento. Então, temos um longo caminho. O cenário ainda não é o cenário que nós desejamos. Temos muito a avançar ainda, Nelson. Sim. Professor Conte, você tem origem da educação, né, que você foi do Plínio Leite, né, uma coisa assim, né, você sempre envolvido com educação, e na Assembleia ninguém melhor que você na Assembleia para cuidar disso. Mas hoje se fala muito, por exemplo, na insatisfação com relação ao salário dos professores.
Há muita reclamação nesse sentido, o vereador. Há poucos dias eu tive o desprazer de ouvir de uma pessoa que um professor, às vezes em determinados municípios, que eu não me lembro qual, ganha menos do que o salário mínimo. Seria possível? Existe alguma reclamação na sua comissão com relação a isso? Olha, esse problema é um problema recorrente na comissão, né? O debate da remuneração e da carreira dos profissionais de educação. Sim. Nós temos hoje o piso nacional, votado no Congresso Nacional, e que muitos municípios ainda não cumprem. São Gonçalo mesmo, o município da importância de São Gonçalo ainda não cumpre o piso nacional do professor. Isso é uma deformação do que falamos, né? Da falta de compreensão da prioridade que é a educação. Infelizmente, os governos, na maioria das vezes, não colocam a educação no patamar que deveriam colocar. Nós temos lutado lá na Assembleia, e no debate que tivemos nessa semana que passou, a questão do financiamento da educação no Estado. Municípios e estados se acostumaram a aplicar os 25% que o Constituinte estabeleceu como mínimo e não como teto. E esses 25% passaram a ser o teto dos investimentos. E os desafios da educação no mundo da inteligência, no mundo da inovação, da ciência, da tecnologia, onde conhecimento é a ferramenta para se vencer nesse novo desafio colocado no mundo, né? A educação tem que ser a grande pauta, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Temos hoje municípios avançando no Brasil. Não há dúvida, já temos projetos exitosos. Cidades onde governos e população elencaram a educação como prioridade. Mas ainda é um número muito pequeno, frente ao desafio que está posto na educação. Outro fato que às vezes a gente encontra algumas dificuldades seria com relação às instalações de muitos colégios no interior e tal. Também tem sido objeto de reclamação na sua comissão? Olha, tem sido sim, mas é verdade também que temos que reconhecer que nos últimos 5 anos, pelo menos o Estado, a rede estadual, sofreu uma intervenção mais efetiva na sua recuperação física. A comissão acompanha de perto essas questões todas. Nós temos lá um relatório semestral da situação física das escolas. Diria que o cenário da rede estadual, não estou falando das redes municipais. O cenário da rede estadual hoje é um cenário onde a grande maioria das escolas já está em condições físicas adequadas para o projeto educacional. Temos algumas questões pontuais, especialmente Baixada, São Gonçalo e Itaboraí, mas são questões pontuais de algumas unidades. Temos cobrado da Secretaria de Educação a solução para essas escolas. Tá certo. O vereador Marco Rodrigues tem uma pergunta a lhe fazer, o deputado. Bom dia, deputado Conte, é um prazer falar contigo mais uma vez. Uma questão, deputado, que me incomoda muito, queria saber qual era o posicionamento do senhor. O que a gente vê muito nas discussões, eu vejo uma discussão muito forte, não só no Estado, mas também nos municípios, só em cima da remuneração do professor. Mas eu digo que eu não vejo como eu digo assim, o que vai levar a educação ter um resultado melhor somente a questão da remuneração. Porque eu digo que se discute muito, existe muita paralisação, muito em função da remuneração, mas não se discute hoje a questão da proposta pedagógica, de uma política pública voltada para a educação, da infraestrutura das escolas, do acesso, porque eu digo que assim, as pessoas não trabalham única e exclusivamente pelo salário. Elas precisam de ter condições de trabalho dignas, eu digo, uma sala decente, adequada, o acesso fácil, infraestrutura de merenda, material didático. E eu não vejo, muitas das vezes, os sindicatos voltados para a educação entrarem muito nessa questão. Eles têm uma pauta extensa, mas muitas das vezes o que leva à paralisação é só a questão da remuneração. E um dado hoje importante, até da realidade de São Gonçalo, dos mais de 3.000 professores, nós temos um número muito pequeno de professores que estão abaixo do piso nacional. Em São Gonçalo, realmente, a gente tem um problema de, normalmente, quem entra na carreira, no início ali dos primeiros 5 anos, realmente ele fica abaixo.
Mas como a gente tem em São Gonçalo um plano de cargo, carreira e salário, dito até pelos professores como o melhor plano do Estado, em pouco tempo ele já atinge o valor acima do piso. Então, é um número pequeno, que eu digo sempre, foi sempre uma discussão minha, que a gente precisa discutir esse início da carreira. E aí, o que eu queria saber, se a gente precisa avançar, como o senhor falou com muita propriedade, educação não tem sido a prioridade dos governos, e por isso que a sociedade amarga resultados horríveis. E aí, gostaria de saber qual é o posicionamento do senhor. Olha, vereador, eu tenho acompanhado essa questão de São Gonçalo, até com os senhores, estivemos lá em algumas reuniões lá de professores. Os sindicatos podem errar na dose das greves, das paralisações, que está sendo até uma reflexão hoje do mundo acadêmico, se a melhor forma da reivindicação são essas paralisações permanentes, né, que acabam prejudicando especialmente o aluno e a família. Então isso é um debate que os sindicatos têm que fazer. Agora é verdade também, né, que não há como pensar em educação de qualidade sem pensar em profissionais bem formados. E não há como pensar em profissionais bem formados onde a carreira não consiga atrair os bons talentos da sociedade se ela não oferecer uma pauta remuneratória que dê dignidade. A sociedade brasileira tem que entender que precisamos recuperar o status social do professor. Não é um problema só salarial, mas é também salarial. Não pode o professor ganhar 60% do que ganha as demais profissões de nível superior no país. O professor precisa voltar a ter o seu destaque social no conjunto das profissões. E esse destaque social, ele não é visto só pelo salário, mas o salário é fundamental. O grande debate da qualidade de educação, quando o senhor fala em projeto pedagógico, em estrutura metodológica das escolas, no seu aparelhamento de material didático, mas nada disso funciona se você não tiver um profissional qualificado, um profissional que possa ser dinamizador desse mundo hoje, onde o desafio grande está diretamente ligado às novas ferramentas tecnológicas. Como eu falei, o mundo do conhecimento, o mundo da inovação. E nós não temos isso hoje, lamentavelmente, no Brasil. A carreira do magistério é uma carreira hoje colocada em 4º, 5º nível de prioridade. Esse é um debate que a sociedade toda tem que tomar. Então, quando você fala em uma carreira docente de São Gonçalo, município que é o 2º município em indicador demográfico do estado, um dos mais importantes socioeconomicamente, você não pode ter um professor em início de carreira ganhando menos do que o piso. Primeiro, é ilegal. Não pode ter um plano de carreira que ele já começa ilegal. O piso nacional é para ser cumprido. E a cidade, o piso, a lei é muito clara, a cidade que não tem condições econômicas de cumprir o piso, o governo federal complementa essa diferença. Agora, para o governo federal complementar a diferença, o município tem que abrir as suas contas, tem que dar transparência nas suas contas, o que muitas vezes não querem fazer. Mas, de qualquer maneira, o grande desafio está colocado de fato, na carreira, e quando se fala em carreira, não tem como pensar na questão salarial. Obrigado, mas realmente, São Gonçalo a gente tem um plano que estimula o desenvolvimento e o crescimento profissional, porque eu digo, o professor é a base da transformação, então a gente precisa ter ele remunerado, bem remunerado, capacitado, porque eu digo, atrair o profissional, você tem que ter um bom salário, mas você tem que ter uma política interna salarial que permaneça com aquele policial, com aquele professor dentro da rede. E uma outra coisa que o senhor falou, que está se discutindo no mundo acadêmico, com muita propriedade, por exemplo, em função de uma proposta de campanha do nosso prefeito, eu posso dizer para o senhor hoje que o município de São Gonçalo, as crianças nos últimos 2 anos e meio não tiveram aula, porque a gente está vivendo greves recorrentes em função, não muitas das vezes em perdas salariais, mas sim em função da proposta de campanha do prefeito, que foi uma coisa absurda, de 70% de aumento quase para os professores. Então, é a realidade que tem que ser discutida, tem que ser amplamente debatida para ver se é o melhor caminho, porque quem está sendo prejudicado, além do profissional, é a nossa criança, e isso compromete muito o futuro da nossa sociedade. Vereador, o São Gonçalo precisa abrir o diálogo permanente do Poder Executivo com os seus profissionais. Isso é uma questão também que chega muito à Comissão de Educação.
a falta hoje de um diálogo, né, de canais de conversa do Poder Executivo com os profissionais de educação. E essa demanda tem chegado muito lá na comissão. Deputado, o nosso debatedor aqui, Lúcio Carlos, que é da NITNET, né, que está sempre nos presente aqui, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, deputado Conte. Aqui é o Lúcio Carlos do curso Sistema Informática da provedor NITNET. Eu gostaria de saber qual é a opinião do deputado sobre essas inclusões desses chamados kits de cartilhas de educação sexual do MEC, ou guia escolar de direitos sexuais para as crianças e adolescentes, que o Ministério da Educação quis implementar ou estava em vias de implementação, está nas escolas municipais pelo menos. O deputado acha que isso é uma iniciativa boa, uma iniciativa que deve sofrer desvios da grade horária dos nossos alunos das escolas públicas com esse tipo de assunto, ou não seria melhor que o Ministério da Educação e que matérias como matemática, física, português, história, geografia e todas essas que fazem o aluno estar mais preparado para passar no vestibular, que aliás ele não passa sendo ele oriundo de escola pública de modo geral e também não tem dinheiro para poder pagar uma faculdade particular. Como o deputado analisa a importância e a necessidade desses chamados, entre aspas, vulgarmente, aí, como kit gay ou coisas semelhantes? Meus Carlos, olha, primeiro o Ministério da Educação ele não tem autoridade para exigir que rede alguma adote qualquer material pedagógico. Tá? As redes têm que entender que nós estamos em um país que é uma federação, onde os municípios são entes federativos, eles são responsáveis pelo seu sistema de educação, ou seja, a sua rede própria, tá? Com autonomia para isso, ou seja, o governo federal, através do Conselho Nacional de Educação, e como estabelece a nossa Constituição, apenas regra as diretrizes maiores da educação. O que são diretrizes maiores da educação? É um currículo nacional, uma carga horária mínima a ser cumprida durante o ano, número de dias letivos. Agora, encaminhar uma cartilha de educação sexual para que as redes sejam obrigadas a cumpri-la, isso não existe, tá? Agora, essa questão não é um tema novo na escola, né? Ou seja, a descoberta da sexualidade está dentro do planejamento educacional de todas as escolas há muito tempo. Descobrir a sua sexualidade do gênero, isso é uma coisa que faz parte dos chamados temas transversais de toda escola que tem compromisso com a formação com responsabilidade. Talvez temos hoje um debate instalado na sociedade, com alguns exageros de ambos os lados, que faz com que as pessoas fiquem receosas de determinadas iniciativas. Vivemos num mundo onde não se permite mais o espaço para qualquer forma de homofobia, garantir as liberdades com responsabilidade e com respeito. Isso faz parte do ambiente de uma sociedade democrática de pleno direito. Agora, o projeto escolar da escola tem que ter a responsabilidade de tocar nesses temas na idade própria, no momento certo, dentro da transversalidade das disciplinas e sem perder o intuito conteudista que a escola tem. A escola é um local para se aprender, especialmente para se aprender. Tá? E o senhor tem razão, cumprir um currículo mínimo com as disciplinas necessárias para dar sequência à vida acadêmica, garantir com que todos tenham oportunidades iguais ao longo da sua vida, é o grande objetivo de uma educação pública de qualidade e democrática para todos, né? Ô, deputado Conte, eu quero agradecer penhoradamente, o senhor fica à vontade se o senhor quiser falar mais alguma coisa,
E eu fico agradecido a toda a nossa equipe aqui, agradece a sua participação. Eu tenho aqui inúmeras perguntas que vieram, mas infelizmente meu Zé Carlos não está aqui para me auxiliar e eu não tive como repassá-la, mas eu espero que um dia o senhor esteja aqui pessoalmente aqui com a gente, para a gente debater a curiosidade aí de muitos ouvintes nossos que quer dirigir pergunta ao senhor. Tá legal, deputado? É um prazer, Nelson. Um prazer ter participado com vocês. Um abraço aí nos participantes e nos seus ouvintes. Bom dia para vocês. Muito obrigado e sucesso no seu trabalho, deputado. Bom dia. Tá aí, nós acabamos de falar com o deputado Conte Bittencourt, que é presidente da Comissão de Assuntos da Educação na Alerj, né? Então, a gente... muitas perguntas aqui que eram para acontecer, mas infelizmente por condição técnica não tivemos como, mas com certeza o deputado vai estar aqui numa próxima oportunidade para a gente falar com você diretamente, ouvinte, tá legal? Nós vamos rapidamente para o intervalo e a gente volta, não é isso, Pedrão? Não sai daí não, é rapidinho, a gente vai continuar falando aqui, fazendo uma análise aí da educação, para a gente entrar num outro tema que nós temos: democracia, morosidade da justiça, a certeza do dia do amanhã. Temos? É com você, Pedrão. Estamos apresentando sua cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar sua cidade e seus valores. No comando, Nelson Carneiro. Bom, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. E deu um estalo aqui no meu ouvido aqui. A culpa é minha, não é do Pedrão não, tá legal? Bom, no bloco anterior nós ouvimos aqui, falamos sobre educação e falamos aí com o deputado Conte, que é o presidente da comissão da educação da Alerj, né? O deputado Conte Bittencourt. E nós temos aqui na nossa mesa o nosso debatedor Lúcio Carlos, temos também a presença do vereador também que faz parte desse grupo aqui de debate, que é o Marco Rodrigues, e estamos recebendo aqui hoje pela primeira vez, né? Estreando aqui com a gente, né? Uma das integrantes é delegada? É delegada da OAB Mulher, né? Não, OAB Vai Escola. Da OAB Vai Escola, né? Presidida pela Alcilene Mesquita, que também já esteve presente em nossa programação. E a coisa está fluindo. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre educação para a gente mudar o tema? Gostaria de falar, vereador? Não, Nelson, só para concluir, né, o que a gente estava até falando no início do programa e o deputado Conte veio corroborar com o que a gente estava discutindo aqui, que a educação é a base da transformação da sociedade, né, e das pessoas, né, que são integrantes dessa sociedade. E o que ele falou, infelizmente, ainda nos governos, né, não é prioridade uma política voltada para a educação. E como você sugeriu, como pauta aqui hoje, da nossa incerteza, né? Como você fala, o dia de hoje e de amanhã. Se eu não invisto na educação, como eu coloquei aqui a realidade de São Gonçalo, as nossas crianças estão há 2 anos. A realidade de São Gonçalo, todo respeito, vereador, eu acho que se você andar todo o estado do Rio de Janeiro, hoje acho que a situação é a mesma. É a mesma. Então, como a gente fala, hoje a gente vive, eu sempre falo isso, a gente vive hoje em reflexo de ontem, a gente vai viver amanhã em reflexo de hoje. E enquanto a gente olhar para os governos... É um de reflexo de muito tempo. Enquanto a gente olhar para essa ausência de prioridade na educação por parte do governo do estado e dos governos municipais, a gente vai ter um futuro de incerteza, onde a gente vai ter que investir mais em segurança, a gente vai ter que investir mais em saúde, a gente vai ter que investir mais em infraestrutura, quando na verdade se a gente trouxesse uma política de educação como prioritária da base de qualquer governo, a gente teria muito melhores resultados no futuro. Mas esse foi o novo lema da nossa presidenta nesse nova gestão dela, né? Priorizar a educação, né? Roubaram o dinheiro da educação? Exato. Cadê? Vai priorizar Exato. O quê? Exato. Eles não conseguiram implementar, quer dizer, aquele negócio de pátria educadora, que daqui a pouco a gente pode, né?
porque essa é a incerteza. E se o dinheiro sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Exatamente. Não é isso? E essa semana... sim. Eu queria até te falar, a sua preocupação com relação a essa infiltração não é só sua. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, eu ouço sempre de pessoas preocupadas que o Ministério, como ele não conseguiu persuadir a parte do Estado, começou a persuadir o município com relação à infiltração dessa discussão dos kits que você estava preocupado. E o Conte, que é presidente da comissão, ele disse que não tem nada a ver, que essa supremacia ou essa imposição do Ministério da Educação no currículo escolar não tem nada a ver. Então eu acho que aí está na hora de partir e enfrentar isso aí, ou não? Só que eu acho que os prefeitos do Brasil... Pelo menos é que eu entendi do Conte. Também que eu entendi. Tem até lógica, é isso aí que a gente, todo mundo sabe, não, né? Mas o MEC, ele é um órgão administrativo, ele não tem esse poder de elaborar essas cartilhas como incluído interferir na questão de matéria. No currículo que ele bem passou, né? Ele falou uma coisa que é lógico, né? É inconstitucional. Eu só quero, assim, aproveitar que a gente está fechando esse tema de educação aqui, essa semana ainda de assuntos de semana relativos à educação. Infelizmente, você lembrou novamente de Pátria Educadora. A UF está em greve. Infelizmente não é moda, tá todo mundo falando de Pátria Educadora. É a porcaria do tema, do slogan deles lá. A UF está de greve. Inclusive, eles fizeram anteontem, mais de 100 professores e alunos da UF aqui em Niterói, vários protestos. Nós estamos com 18 universidades federais em greve no momento, simultaneamente em todo o país, 18. Essa semana foi divulgada que o governo Dilma está aumentando os juros para o FIES, aumentou os juros para o FIES, para os alunos, e reduziu a carência. E além disso, cortou... Sem falar que deixou todo mundo de pendurado e que não conseguia ter acesso ao sistema, né? Sem falar isso, que até de propósito, isso é feito, né? O cara ficava 3 dias para conseguir um acesso. Justamente para não conseguir. E corte de 2/3 nas vagas do Pronatec. Pronatec esse ano vai ter 1 milhão de vagas, sendo que ano passado foram 3 milhões de vagas, ou seja, uma queda de 66,66%, 2/3. Quando deveria estar dobrando isso aí, né? Pois é, Pátria Educadora, né? Pátria Educadora, né? Não foi, acho que não foi isso que ela prometeu na campanha do ano passado, nos debates, não. Ela prometeu outra coisa, né? Sim. Mas eu até me fugiu aqui, o Marco. É uma pergunta que eu ia te falar, mas com relação essa mudança do não sei se é currículo, né, da escola, com essa imposição vinda de cima, que agora os secretários municipais têm que olhar isso aí, porque o próprio presidente da comissão, ele tem um foco diferente com relação a isso, né? O deputado falou com bastante propriedade. O que estabelece a política nacional de educação são alguns temas basais, né? Como ele falou, a carga horária, mas determinadas questões, a opção é do Estado e dos municípios. Você não acha que é muito politizada essa disputa de sindicato com o governo e ninguém quer ceder e acaba essa rixa política do que faz menos ou que faz mais, que está errado, que está certo, recaindo sobre a criança? O que eu queria te perguntar é esse, o secretário... Vereador. Esse já foi secretário, né? Já. Bom, então não estou errado. Bom, com relação ao cumprimento do currículo escolar no momento que entra essa greve. Você acha que repõe? Nelson, há condição de repor? Não há, né? E outra coisa que eu vou colocar para você que se confunde, quando você faz a opção de vir para o serviço público, né? Você faz a opção de trabalhar para a sociedade, né? E na administração pública, o que deveria nortear a relação seria o interesse público. E quando você cria paralisação, muitas das vezes em função de greve, de mobilização, você está olhando para uma questão, é o que você falou, individual.
e não uma questão pública, porque é o que você falou, lá na ponta, quem está sofrendo é as crianças. As mães estão desesperadas. As crianças estão sem aulas, porque tem um aspecto, você vê como é que mexe em toda a infraestrutura. Por exemplo, a gente tem muitas escolas em áreas carentes. Se você não tem aula, você não tem a merenda, você não tem com quem deixar a criança fica exposta a todo e qualquer risco, porque muitas das vezes esses pais precisam trabalhar. Então ele deixa a criança na escola, vai para o trabalho, depois volta. Em alguns casos a criança volta sozinha e fica parte da tarde sozinha, o pai só volta à noite, porque a escola não tem como absorver nesse período. Esse programa em cima daquele tempo que a criança não temos ainda aquela questão do ensino, de educação em tempo integral, que foi se discutido muito na eleição. E por isso que a gente está tendo os resultados que a gente está tendo, gente. A coisa aqui é lógica, é objetiva. Resultado negativo. Claro, né? É negativo. Se plantar, vai colher. Se não plantar, não vai colher. Se investir na educação, você vai ter chance de ter resultado melhor. Mas não se investe. É o que o Lúcio estava falando com muita propriedade. Eu acho que a gente precisa contratar um profissional de coaching para a presidenta Dilma, para alinhar ela com que as ações dela com aonde ela quer chegar, porque ela determinou como lema pátria educadora. E aí a gente vive o retrospecto que o Lúcio está colocando. Universidades federais em greve, escolas municipais em greve. O principal programa de qualificação e capacitação do governo federal, que era o Pronatec, era a menina dos olhos da presidenta Dilma. Hoje você está vendo o que está acontecendo. E aí vem o FIES e você vê, não vai atingir o objetivo que é a pátria educadora, porque está totalmente em posição contrária ao que ela definiu, onde ela quer chegar. Ou seja, ela está saindo de Niterói e disse que queria ir para o Rio, só que ela está indo para Itaboraí. Então ela não vai chegar no objetivo dela, de termos uma pátria educadora. Para chegar por Itaboraí, ela vai ter que passar por Magé, mas eu não sei, eu acho que ela vai passar da entrada de Magé e vai seguir para outro objetivo e não vai chegar no Rio. Bom, doutora, eu queria falar um pouco. Nós temos uma democracia, se fala muito na democracia, mas falamos muito de uma justiça amorosa, de uma justiça que judia. E eu acho que a democracia é onde nós temos limites. Alguém acha que democracia é você fazer o que quer. Não, democracia é fazer justamente o que é permitido e que não atinge, né, o direito do próximo, né? Eu respeito. E nós hoje no Brasil, salvo o melhor juízo, nós perdemos a noção do limite. E uma delas do judiciário é cobrar e não dar resposta. Não é isso? Então eu fico imaginando assim, como é que você vê uma democracia sadia do que queremos e que alguém diz que existe, se nós temos um judiciário que quando nós temos um direito que não é respeitado e vamos a ele e levamos 8, 10, 15 anos para ter a resposta desse direito. Como é que você vê isso aí? Você que é advogada, você que é atuante. Hoje, infelizmente, o direito tem sido... A resposta do judiciário para com o profissional tem sido verdadeiramente desrespeitosa. Os prazos, o tempo, o trabalho, até mesmo o serviço do cartório tem sido assim, eu posso dizer, um desprezo, né? Tem sido um desprezo. Tem atrapalhado demais o desenvolvimento do advogado, do judiciário, dos processos, diante dessa falta de respeito com o andamento processual. Até nessa parte administrativa a gente percebe, quando a gente lida com as pessoas, que inclusive está aberto, o nosso microfone está aberto ao Poder Judiciário, o desembargador, o juiz, porque eu acho o seguinte, eu não quero responsabilizar um juiz. Qual o juiz que tem culpa? Ontem eu cheguei num cartório em São Gonçalo, que eu já fui escrivão dele, e quando eu estive lá em 98, 96, 98, eu tinha 12.500 processos. E houve uma divisão e e hoje ele continua lá com 12.500 processos. Qual juiz, qual 3 funcionários vão dar conta de movimentar 12.500 processos se depende de um raciocínio, de uma decisão sadia? O que vai acontecer? Muito difícil, né? Eu acho que depende muito da liderança. Eu não quero culpar, né, um ou outro, mas eu acho que a liderança, o cartório, o juiz responsável, eu acho que uma equipe, né, bem trabalhada, bem incentivada,
né? Eu acredito que ajuda, porque eu vejo assim, como eu ando muito até em várias comarcas, eu vejo que alguns cartórios eu tenho muita dificuldade que um processo, às vezes eu tenho que... Outros funcionam. E outros funcionam. Eu acredito que... Porque o prazo, nós temos o prazo, nós temos a lei, mas ela não tem sido cumprida por falta da administração. Custa-se ter um despacho. A parte contrária, ela tem 5 dias para responder. Exatamente. Não é isso? Vamos um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, os ouvintes. Nelson Carneiro, é um prazer estar falando com você aí. Aprígio de Irajá, não é isso? Francisca Pereira. Mas eu vejo que o nosso país, a democracia, é uma bagunça, entendendo? E a democracia mesmo não existe. Eu vi um ministro falar que alguém está patrocinando a democracia no país. Olha só, e se tivesse alguém patrocinando o grupo de terrorismo no país? É uma coisa que realmente a doutora aí está falando, que tem que existir leis para cumprir lei. E outra coisa, Nelson Carneiro, eu gostaria de sugerir sobre esse REG, que, poxa, tem pessoas aí com 5 anos para fazer uma operação, fazer um tratamento no INSS e não consegue. Eu fui fazer um tratamento, uma consulta lá no edifício central, e no 13º andar, aqui daria tudo cheio de clínicas para fazer, olha só, pelo CIREG. Agora, você já imaginou, o edifício mais caro do Rio de Janeiro, edifício central, tá? E as pessoas ali não poderia ter um hospital que fosse um hospital de clínicas e fosse um hospital que atendesse prontamente o paciente. Mas não está sendo assim. Eu gostaria que você focasse mais sobre a democracia, que é o tema que está aqui na mesa, o fortalecimento ou não da democracia. Justo. A democracia, para mim, não está existindo. Está existindo uma ditadura fingindo que é a democracia. Não existe democracia no nosso país. Já visto que você vê, eles já estão querendo criar homofobia sobre o Cristo, mas quando eles falam também sobre o espiritismo e malha o espiritismo e outras mais, quando tem evangélico aí que malha a maçonaria, malha a Rosa Cruz, malha... Quer dizer, isso aí existe? Não existe. A democracia entre eles também não existe. Então a democracia está bagunçada no nosso país. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Fica com Deus. Pois é, Lúcio, com relação à democracia, sem um judiciário forte, abala ou não a democracia? Não, sem um judiciário forte, obviamente que abala sim. Não só a democracia, como outras estruturas, né? Sim, mas para começar pelo tema aí que você colocou em pauta, a democracia sim. E infelizmente nós já estamos, na minha opinião e de muitos milhões de pessoas no Brasil, nós não estamos tendo um poder judiciário suficientemente forte, a começar pelo Lewandowski. Eu vou chamar ele do PT mesmo, porque se não é do PT, está quase lá. E do Dias Toffoli também. É um judiciário no Supremo aparelhado, um judiciário petista, governista. O Dias Toffoli agora vai julgar o pessoal da Lava Jato, que vai ficar, todo mundo vai dar por isso mesmo. O Zé Dirceu foi preso e ficou solto, o Dirceu ficou preso e já o Dirceu e o Genuíno já estão soltos. O Lula até hoje não foi preso. Então, muitas coisas acontecem, como por exemplo essa questão a gente falou da parada gay, do vilipêndio, o artigo 208 do Código Penal, não vai dar em nada, aquele travesti não vai ser preso, não vai acontecer nada. Então eu acho que o judiciário, ele está forte sim, para aumentar os rendimentos que o judiciário, até o Lewandowski esse mês botou para mesmo o país com ajuste fiscal, país tendo que fazer corte de custo de despesas, que o vereador lembrou isso aqui umas 2 vezes, e a gente, outros programas nós já não quer nem saber, o povo sendo prejudicado, o trabalhador com mais tributação em cima, agora já estão querendo ressuscitar a CPMF, mas o petista mor lá, o Lewandowski, que era o desafeto do Joaquim Barbosa, que foi um dos poucos que nós tivemos ali de caráter sério, independente,
além de estar na presidência, ele está mais preocupado com o aumento das remunerações do pessoal do judiciário. E é por isso que a nossa democracia, ela está ameaçada. Eu não diria hoje que nós estamos vivendo numa ditadura, não. Eu acho que isso ainda já é um pouquinho ainda de exagero. Mas, até porque nós temos muitas pessoas com uma mentalidade conservadora, uma mentalidade correta, uma mentalidade com base na família, nos valores tradicionais, no cumprimento da lei, do histórico do povo brasileiro, da cultura brasileira. Mas há uma ala, que é essa ala que inclusive defende coisas como, por exemplo, esse kit gay, entre aspas, que é um pessoal que você até citou, né, Nel? Está se aparelhando, está entrando, é uma coisa que muitas pessoas já estão ligadas nesse tipo de infiltração. Principalmente as igrejas estão muito preocupadas. As igrejas, não só a católica. Não, eu quando falo igreja, eu falo nos cristãos. Para mim, eu quero falar o cristianismo. O cristão está independentemente, porque entre as igrejas também tem a sua política de funcionabilidade e a gente não entra, mas o cristão está preocupado com isso aí. E 90% do povo brasileiro é cristão. 90% se diz no censo, ele se diz católico ou evangélico. Mas a maior preocupação é o resultado que a gente vai ter no futuro. Vai ser algo desenfreador. O respeito do ser humano, imagina. Que não construímos nada desafiando, né? Nós temos que construir sem desafios. Não, a gente tem uma tendência de fazer as coisas, né? Então, tentando entrar nessa linha agora, como o Lúcio está trazendo a baila o tempo todo, que é a questão do kit, da educação sexual, hoje, é a questão que, se permitir isso entrar na sociedade, certamente o resultado futuro vai ser devastador. Sim. Porque não há não penso de uma forma macro, mas sim de micro agora. Eu preciso do o processo de imposição, não é isso que o Lúcio fala muito, né, Lúcio? Imposição, minando de modo insidioso, de modo quase imperceptível, como se fosse uma coisa muito boa, uma coisa muito legal, muito moderna, para poder combater a homofobia, mas na verdade não é. Na verdade é para eleger lá meia dúzia de caras que é deputado federal e deputado estadual, muitos deles do PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCB, essa ala esquerda e extrema esquerda, que tem a base deles nisso, e pior, pegando dinheiro dos nossos impostos, como no caso dessa passeata gay lá de São Paulo, que inclusive devido ao ajuste fiscal teve menos dinheiro do governo, e a parada foi um fiasco porque ela teve que ser curta, rápida, essa do travesti do Jesus. Ou seja, reclamam da marcha para Jesus dos evangélicos, só que a marcha para Jesus dos evangélicos é com o dinheiro do próprio bolso do evangélico. Então você acha que isso dentro da democracia ela funciona, lógico, mas tem que ter limite. Você pega a tributação, que era para melhorar a vida da qualidade do povo trabalhador, e meia dúzia lá como você falou, vocês estavam falando negócio da crise da greve dos professores, é um pessoal ali que lidera esse tipo de entre aspas, movimentos para poder conseguir dinheiro e voto, para poder se eleger a deputado nas eleições. Vereador, democracia e morosidade. Tem alguém que já disse assim, democracia não existe. O Lúcio disse, será? Estamos começando, né? Eu também acho que para aprimorar a democracia, nós não vamos aprimorar a democracia enquanto tiver alguém clamando por justiça, porque eu acho que... e quando se fala em justiça, eu não penso nessa justiça que o juiz decreta, absolve, condena, absolve, não falo nessa. Eu falo também na aplicação da justiça com relação à distribuição de renda. Não é dando 3 milhões para o instituto e uma bolsa de R$70 para alguém. É essa divisão, isso aí, é que eu acho que a democracia, ela se estremece à medida também que não temos os ajustes, a distribuição justa de renda. Nelson, eu falo sempre que a palavra democracia ela é ampla, né? Eu costumo chamar a democracia como acesso. Se você não tem acesso, não tem liberdade, é igual hoje, eu vou falar de democracia se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho muitas das vezes acesso à informação, eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso à justiça, então eu tenho uma falsa impressão de democracia.
O que eu vejo? E aí vou voltar, se a gente for olhar para trás, a gente vê que a gente hoje está numa situação melhor do que a gente estava. Só que ainda não atingimos o ponto ideal. Eu vejo assim, de todas as instituições hoje, pegando aqui os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, tecnologicamente, eu digo que o que mais avançou nos últimos anos foi o poder judiciário. Porque se você olhar o que era a justiça há 20 anos atrás e o que é hoje, né, ela não chegou ainda onde a gente gostaria, mas houveram alguns avanços, né, que é igual à sociedade de um modo geral. Eu digo que a gente via no passado como chegar à informação através da educação. Só que o que aconteceu com a nossa sociedade? A gente chegou à informação através da tecnologia, né? E a gente pulou uma etapa. Porque até hoje eu olho para trás e me vem esse sentimento, porque a democratização da educação, ela não interessa quem comanda muitas das vezes o país, porque não houve interesse nos nossos governantes, nas décadas passadas, de capacitar a população. Por isso, esse déficit na educação. Porque se a gente trabalhar para transformar a realidade de verdade, se essa for uma proposta do governo, você não tem como abrir mão da educação para isso, porque senão o resultado não vai chegar. E hoje, avançamos a nível de democracia, avançamos, mas ainda não chegamos no momento ideal. Eu digo que na gestão pública em especial, por exemplo, a gente está vivendo um processo de transformação de sair de um estado burocrático para um estado gerencial. Mas isso requer, que é igual a educação. Eu não consigo ter educação, mudanças na educação, em menos de 15 a 20 anos. Então, um mandato... Não, mas se começar a mudar, um mandato... Se começar a mudar hoje. E aí vem aonde eu digo assim, um mandato, ele dura no máximo 4 e vai até 8. Então, o que o político normalmente pensa? Ele coloca o interesse político ao invés do interesse de... Que eu já falei aqui outras vezes, a gente faz muita política e pouco governo. Porque o cara entra no poder e ele pensa já na reeleição dele. E pelo fato dele focar na reeleição, ele só executa ações que vão dar visibilidade nesse curto espaço de tempo, de maneira que garanta a ele a próxima reeleição. Então, o que você vê normalmente? Vamos abrir uma nova escola, vamos abrir um novo posto de saúde, vamos recapear uma nova rua. E você... Tem que ser rápido, porque 4 anos já 4 anos passa e aí você não vê o investimento em quê? Na gestão, numa proposta pedagógica, com metas, dizendo, hoje nós estamos em tal posição do IDEB, a nossa meta daqui a 1 ano é chegar aqui, metas de curto, de médio, de longo prazo, para que as coisas aconteçam. Mas a gente não vê, Nelson, hoje, uma proposta de longo prazo. O que a gente vê? É o que a gente está vendo hoje no jornal. Fizeram um monte de ações equivocadas, roubo, corrupção, gastaram mais do que deviam, prometeram que não podiam cumprir. Aí hoje quem está pagando a conta é a sociedade. E além de pagar a conta com desemprego, com a falta de segurança, com a falta de educação, a sociedade ainda está tendo que, já se estuda hoje, se taxar novamente a sociedade com a volta do CPMF. E não se fala em nenhum momento em redução dos gastos públicos, em enxugamento da máquina pública. Porque pega hoje quanto que custa manter essa máquina em operação e vê, me custa tanto. E qual o resultado que essa máquina me dá? Dá para a sociedade, de um modo geral. O retorno do que a gente paga. Hoje existe uma confusão muito grande, e aí você vê por essa relação do político com os empresários, existe uma confusão, Nelson, do que é público e o que é privado. E essa relação hoje tem trazido consequências, porque você vê o instituto que leva o nome do ex-presidente do nosso país, recebendo verba de empresário que foi beneficiado na época em que ele era presidente e que hoje ainda é uma presidente do partido dele. Então, é uma confusão que a sociedade precisa estar atenta para isso. E o que a gente ouve muitas das vezes é a sociedade não querendo saber de política, não querendo participar da política e sendo a todo momento, que eu digo,
impactada pela política. Porque se você não quer saber de política, a política vai sempre querer saber de você e vai interferir na sua vida, né? E a gente precisa acordar para essa realidade. Eu falo, nós sempre somos reativos. Outro dia mesmo, estava a sociedade, depois de uma eleição, querendo tirar a presidente. Fizeram 2 e 3 manifestações, cadê o restante? Que é igual manifestaram para a questão da passagem. Fizeram 2, 3 manifestações, acabou. E aí o que acontece? O momento de manifestação é no período eleitoral. Aí no período eleitoral ninguém quer se manifestar, sabe por causa de quê? Ninguém quer saber de política. E troca por uma telha. E aí troca por essas coisas. Então as pessoas hoje precisam acordar para essa realidade. Precisam acordar para essa realidade que a gente precisa de ter políticos comprometidos, decentes, dignos, em todas as áreas. Eu acho que tá vendo assim uma falta de responsabilidade também das propostas, né? Por exemplo, a gente vê, eu fico acompanhando aí situações que a gente não dá nem para discutir, né? É até ridículo, né? Por exemplo, uma cidade, ela muda de prefeito, os postes, meio fio, muda de cor, né? Então, olha só que coisas tão menor, né? É a confusão, né? É a coisa tão menor. Aí vem alguém e diz assim, eu vou fazer isso. E sem a menor responsabilidade, aquilo não acontece e na próxima eleição se reelege, né? De novo. Se reelege de novo é complicado, né? Se reelege, né? Então, eu acho isso. Eu quero só mandar um abraço aqui pro nosso, tá ligadinho conosco, que é o Agliberto Mendes, e também a Alcilene Mesquita ligadinho conosco. E lembrando... Um abraço aí, Agliberto, aqui do Lúcio, aqui, um abração para você. Agliberto Mendes, que é faz parte do nosso jornal e também tem o blog do Vovozinho. E lembrando que nós temos agora no dia 18, né? Às 19 horas, né? No auditório da OAB. No auditório da OAB, uma palestra, né? Sobre mediação e conciliação. Com o desembargador César Cury, não é isso? Dia 18 de junho, né? É terça-feira? Quarta? Acho que é agora, né? Semana que vem, não é isso? E vai estar promovido pela OAB Vai Escola, né? E como debatendo o assunto, palestrando, né? O desembargador César Cury, que é uma pessoa queridíssima aí no meio forense, não é isso? Bom, né? E é sobre conciliação, né? Exatamente. Mediação e conciliação. Essa reforma do Código. Mediação e conciliação, né? Exatamente. Eu lamentavelmente eu discordo ali não, discordo não. Eu acho que em parte ele tem razão, que nós temos um grande visual judiciário. Agora quem está botando um umbigo no balcão ainda não viu esse visuário que nós temos hoje, né? Os fóruns mais lindos, imponentes que nós temos, e crucificando os juízes com 12, 13 mil processos para administrar, meia dúzia de funcionários desqualificados, que a terceirização veio hoje, infelizmente, no meio do judiciário, foi um arraso, né? E eu não sei o que vai acontecer. Bom, eu quero falar também sobre um pouco, não sei se vocês gostariam de... Você ia falar, eu te cortei? Não. Então tá bom. Lembrando que o nosso telefone é o 21 25 30 90, você pode ligar para cá e dar a sua opinião, tá legal? E eu quero falar um pouco sobre conjuntura, o momento, né? Da incerteza, o cinismo. Nós nunca fomos tão cínicos. Quando eu olho para o governo, o cinismo, há pouco tempo não teríamos racionamento de energia, estava tudo funcionando muito bem, e até havia dispensa de impostos, né, com relação ao incentivo da compra de carro, todo mundo comprando carro, e as indústrias hoje estão aí, como vocês estão vendo, um Comperj projetado para absorver não sei quantos mil mão de obras, primeiro emprego. Gente, cinismo, eu nunca vi tanto cinismo, tanta hipocrisia. Eu tinha uma hipocrisia mais próxima que nós tivemos aqui,
Um prefeito prometeu uma passagem a 1,50. Eu desafiei cumprir isso. Então, tá aí o São Gonçalo, um exemplo. Nós temos Niterói, né? Aí, os desafios, agora um túnel que vai sair aqui. Eu quero saber o benefício daquele túnel. Como eu quero saber até hoje o benefício que trouxe aquele mergulhão ali na Jansen de Melo. Eu tô me perguntando isso. O cinismo, a cara de pau que os caras roubam. E dizem, não, é isso mesmo. Fulano roubou mais do que eu. Vereador, eu sinceramente, essa geração, o que ela vai... O que eu tô deixando pro meu filho? O que você tá deixando pro seu filho? Você, vereador, você, Lúcio. O que nós vamos deixar pro futuro? Tem alguém na linha? Vamos falar rapidamente aqui. Eu quero que vocês falem sobre isso. Alô, bom dia. Bom dia, Carneiro. Oi, Luzia. Tudo bem, Luzia? Tudo bem, meu querido. Jesus abençoe vocês. Obrigado, igualmente. Amém. Então, meu querido, sim, observe. Democracia. Quem escolheu o presidencialismo? Teve parlamentarismo, comunismo, caramba. Presidência escolheram. Nós, o povo, escolhemos presidencialismo. Que é presidencialismo? O poder é do presidente da República. Então, meu filho, que presidencialismo, será que é democracia? Pode ser presidencialismo comunista, pode ser presidencialismo parlamentarista, porque se o poder, se todas são iguais perante a lei, por que os salários não são iguais? Eu não me conformo com isso. Trabalho igual, salário igual. Nunca tem trabalho igual, salário igual. E como é que pode, se eu sou um representante do povo, eu me bato nessa tecla. Como é que eu tenho que ganhar 1000 vezes mais do que o povo? E outra coisa, esse negócio da idolatria dessa raça que se chama negócio de preconceito é mentira. Não tem nada de preconceito. É que eu acho que tudo que é meu é bonito, dos outros tudo é feio. Não pode haver isso. Então, como disse o nosso querido Aprício, o cristão também tem que respeitar o próximo. O cristão, ele tem a sabedoria do mestre, que é Jesus. E Jesus ensinou, todos vós vos chamareis irmãos. Então, todo operário é digno do seu salário. Então deixa o cara ser gay, deixa tudo. Agora, se ele quer fazer graça lá, deixa ele fazer graça, depois faz graça com ele também. Porque se continuar nessa palhaçada que tá aí de um pra lá, outro pra cá, um puxa pra lá, outro puxa pra cá, tem que também criar o hétero, porque o hétero também é discriminado. O homem não pode ser mais homem hoje em dia. A mulher não pode ser mulher, tem que ser sapatão, tem que ser bicha. Tem que parar com isso. Eu tenho o direito que vocês têm o direito que eu tenho. E o presidente da República tem que comandar essa porcaria desse país, senão vai virar zonacracia. Não tem mais nada do que zona. Obrigado, desculpe vocês. Bom final de semana para vocês e desculpe, tá? Obrigado, Luzia. Fica com Deus. Ótimo final de semana. Obrigado. Bom, eu quero até dizer que no programa passado houve um assunto aqui que alguém falou que Saboraí ia muito bem e depois eu ouvi alguém reclamando aqui no nosso microfone aqui no programa do nosso amigo Serginho, uma pessoa que eu não sei quem, não peguei o nome, e dizendo que Itaboraí estava tudo errado e que houve mentira no programa. Bom, aqui não tem problema de mentira ou de verdade, as pessoas falam e cada um é responsável pelo aquilo que diz. Se alguém disse que Itaboraí estava muito bem, obrigado, e foi uma opinião pessoal, não foi do comunicador, eu me mantenho isento com relação a isso e coloco o microfone daquela pessoa que ficou indignada com a mentira que alguém falou aqui, que venha dizer a verdade. Nós estamos aqui para isso. Tudo aqui de forma responsável, nós ouvimos todo mundo. Então essa pessoa que disse até que não valia a pena ouvir o programa, fica aqui, o programa que não vale a pena para você, está aqui o nosso microfone aberto para você dizer se Itaboraí não vai bem, obrigado. Tá certo? Então o que acontece é o seguinte, é que aqui nesse microfone todos têm direito de dizer e cada um fala. Se falar mentira, a responsabilidade é quem está dizendo. O programa não tem absolutamente responsabilidade, a não ser quando alguém ataca alguém pessoalmente, que aí a gente não admite. Mas se for em tese, nós estamos aí
E a pessoa de Itaboraí pode ligar a hora que quiser, ajusta comigo, liga, a gente ajusta tudo certinho e vai falar sobre as belezas ou não de Itaboraí. E a responsabilidade é de cada um, tá certo? Meu amigo Lúcio, a incerteza. Nós estamos chegando à reta do programa e eu gostaria que você falasse sobre a certeza ou a incerteza, como vive o povo brasileiro hoje. O povo vive mal, o povo vive com incerteza. Não é à toa que a aprovação da Dilma está em 10%, ou 9%, ou 11% de aprovação. Uma rejeição, pessoas que desaprovam o governo dela está em quase 90%. E, se eu não me engano, mês passado, o Datafolha fez uma pesquisa, se a eleição fosse hoje, não sei exatamente hoje, mas mês passado, o Aécio Neves venceria o Lula, numa hipótese. Isso é reflexo de como a população está descontente, como a população está contrária ao atual governo federal. Violência, aqui nessa semana, aqui em Niterói, a gente teve nego com negócio de faca, bandido de menor que quase foi linchado na ponta da areia, nego que roubou televisão em Santa Rosa e saiu andando normalmente pela rua com a televisão roubada como se nada tivesse acontecido. Teve tiroteio ontem no centro de Niterói. Já falamos aqui do aumento da CPMF, que é mais um tributo em cima para prejudicar a atividade produtiva do Brasil, que obviamente dificulta empregos, o que dificulta o crescimento econômico, a produção em geral, crise econômica, que a Dilma usou essa expressão infeliz, patética, de que a marolinha virou onda porque se acumulou, e dizendo que isso é por causa do problema externo de crise no mundo. Só que eu sei que aonde que mundo é esse que ela vive, se lá nos Estados Unidos a economia já se recuperou, já está crescendo, a média dos países no mundo é de um crescimento de 3,5% de PIB, a média dos países ricos no mundo é de 2,4% de PIB, e aqui no Brasil a gente vai ter uma queda de menos 1,6%, se lá no mundo está crescendo, com exceção da Europa, por problemas da própria Europa, que não vão melhorar agora, mas o mundo inteiro cresce acima do Brasil, o Brasil vai ter uma recessão esse ano. E aí os reflexos que a gente já citou no programa, nunca é ruim relembrar: 18 universidades federais em greve no Brasil inteiro, juros do FIES que vai aumentar, o Pronatec que cortou 2/3 das vagas. Eu ouvi uma coisa lamentável, você tinha colocado, né, o negócio de cultura também na pauta, cortou tanto a verba na cultura que o teto, lá no Palácio do Catete, o teto da suíte que o Getúlio Vargas se matou, o teto não pode entrar mais tá interditado, porque tá com ameaça de cair, reboco lá. Você olha a situação que o país chegou após 12 anos com o PT. Uma situação lamentável. Não é à toa que muitas pessoas, primo meu, parente, tio meu, se mudou para Portugal para nunca mais voltar, entendeu? Não querem mais voltar. A quantidade de brasileiros que têm condição de sair do Brasil para tentar uma vida no exterior, cada dia está crescendo mais. A situação sem saída. Então é a incerteza da gente sair e não ser sequestrado, é a incerteza de sair e não ser roubado, furto, assalto, o trânsito caótico. A gente já falou isso aqui em outros programas. Então é uma situação ruim. E agora vem a privatização, a Dilma vem com esse pacote de privatizações, aí você verifica, desde o momento que a gente sai da nossa casa até a gente retornar, o que da iniciativa pública nós temos de qualidade? Nada. Gasolina é a gente que paga, seguro do carro é a gente que paga, plano de saúde particular é a gente que paga, o veículo, tudo que deveria ser educação para os filhos e muitas das vezes faculdade particular também paga. Então nós estamos numa situação realmente lamentável, uma situação que chegou num ponto horroroso. Tá certo. Bom, essa é a avaliação que a gente está tendo da incerteza do dia da manhã, né? Não sabemos, hoje alguém fala uma coisa, quem tem o dever de planejar e falar, prometer para o futuro,
promete coisa boa, depois vem a ruim, e aí a gente vê essa situação da saúde, da segurança se degradando, e a incerteza hoje de entrar num hospital, como eu vi essa semana, um vídeo, uma pessoa se recuperando de uma cirurgia cardíaca, fazendo limpeza no seu próprio banheiro, num hospital. Aí você me pergunta, de onde é esse hospital? Da Baixada Fluminense? Não, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então essa incerteza que você tem hoje, que você acaba de adoecer, você pergunta assim, meu Deus, eu volto? Nelson, diante de tudo que foi falado aqui, o que eu tenho a dizer é que acho que a situação é muito ampla. O problema de toda essa problemática que nós estamos vivendo no Brasil, questão da administração pública, o governo, eu tenho uma tristeza muito grande, tentando ter fé para uma mudança rápida, urgente, de melhora em todos os setores e hoje a educação, mas eu penso que o pivô de tudo está, eu vou colocar, porque é muito complicado julgar o outro, né? Apesar da gente ver os resultados, né, da pessoa, onde que ela está posicionada. Eu escolho um cargo, estou estar aqui em cargo devido à função, mas qual é a minha motivação verdadeira? Então, como a gente já falou aqui, a questão dos professores, o salário dos professores, mas cadê o amor? Que nada mais é uma escolha de fazer algo, dar o meu melhor. Eu acredito que hoje, na humanidade em geral, acho que está faltando... Qual é o meu interesse hoje, como delegado da OAB vai à escola? Será que o meu interesse... Você usou a palavra amor? É difícil, escasso, né, no nosso meio hoje. Por quê? Uma palavra tão pequena. Pois é, mas... Vai resolver tudo? O meu interesse pessoal dentro daquilo que eu me coloco a fazer. Qual é o verdadeiro interesse? Que eu estou na presidência. Qual é o meu interesse real? Ser prefeito, ser deputado. Qual é o meu interesse ser um líder e representar a população? Qual é o meu interesse? Se eu tenho interesses escusos, o resultado vai ser esse. Se eu tenho interesse em pensar no Lúcio, que é o meu próximo, numa melhoria de cidadania, de qualidade de vida... Você não vai levar dinheiro para o seu instituto? Não vou! O dinheiro é necessário, sim, mas isso não vai me paralisar. Não vai me paralisar para que um fim aconteça. Qual é o fim que os nossos governantes querem ter para o nosso país? Qual é o fim? Eu acho que isso vale muito do caráter pessoal, do interesse pessoal. Até mesmo para você induzir um jovem a ser um profissional hoje, eu tenho que dizer para ele, quer ser profissional para quê? Eu posso dizer que até os meus 25 anos de idade eu tentava ser uma juíza, mas o meu interesse era para ter poder. O meu interesse era para ter poder, posição, me achar mais do que as pessoas e aproveitar desse poder, entendeu? Usar as pessoas. Mas, graças a Deus, a minha motivação mudou. Eu quero, primeiramente, as pessoas que têm coração, têm saúde, precisa de cuidado. Mas eu não, tenho que buscar conhecimento, entendimento, tem que ser intelectual, tem que... Mas cadê a verdadeira motivação? Que é trazer uma mudança de qualidade para o meu próximo. Cadê? Sinceramente, o que o colega aqui, o vereador, falou de uma problemática que promessa, ouvir promessa de político e não ser cumprido, desde a infância eu ouço isso. Acho que se anestesiou já. Que está anestesiado. O que aconteceu? Eu preciso de muito conhecimento, mas essa palavra amor não existe mais. Porque eu tenho interesses próprios. Se eu exerço uma função na cidadania, eu tenho que pensar no próximo. E tem que me doar para isso. Mas ninguém monta palanque dizendo que não vai pensar no próximo. A senhora nunca viu. Mas essa questão que eu tô sempre querendo... vi isso. É essa questão que eu quero. A questão do interesse pessoal. Sim. Você não sabe o que está dentro da pessoa. Por isso, assim, eu não confio nesse governo hoje
Sim, a credibilidade Nós caiu. não confiamos pelo resultado já, né? Não é nem pelas promessas, é pelo resultado. O que eu quero colocar é que como é que eu posso trazer uma solução? A gente vai tentando, levanta uma lei, um projeto de lei aqui, um projeto de lei ali, né? Mas qual é a motivação e interesse? Tá certo. Eu só quero finalizar então, né? Porque eu posso entrar na política com vários interesses e não cumprir. Sim. Mas eu, assim, num livro de provérbios, que é um livro de sabedoria, diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo sofre. Sofre. É a motivação. Tá bem fechado isso aí. Mas, falando em cima disso que o Lúcio disse, nesse fechamento que você disse aí, com relação ao amor, você fala muito em renovação. E nós ouvimos aqui desses dois debatedores, tudo está desajustado. Nós vamos passar o mata-borrão e começar tudo, porque não tem um pilar só defeituoso. Nós estamos com toda a estrutura. E aí? Você vai ter pouco tempo para falar isso aí, mas vamos ver se você consegue. Vamos tentar. Nelson, eu sempre bato na tecla que não dá para pensar em transformação sem pensar na transformação das pessoas. Hoje, como ela colocou com muita propriedade, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu estou na política com o objetivo de transformar. Eu digo sempre que tenho orgulho de ser político, então, e eu estou nisso porque eu acredito nisso. Você acredita na mudança? Eu acredito na mudança e tenho amor pelo que eu faço. Em alguns momentos, vocês falavam aqui do cinismo, eu muitas das vezes sou questionado porque eu fui vaiado muitas das vezes pelo professor, eu fui vaiado pelo motorista de van em São Gonçalo. Sabe por causa de quê? Que eu não falei para eles o que eles gostariam de ouvir, mas falei para eles a verdade, que naquele momento eles não conseguiram visualizar, mas no momento seguinte eles conseguiram perceber que eu estava certo no que eu estava falando, mas não era o discurso político que eles gostariam de ouvir. Como eu falei aqui dos professores, a realidade de São Gonçalo, nós temos inúmeros problemas, mas não é como pintam na totalidade. Como eu falo, a administração é o que você falou. Cadê o amor pela profissão? Cadê o amor pelo próximo? Cadê o comprometimento com aquela criança que está no meio do tráfico porque você não está lá naquela sala de aula agora para fazer aquilo? E tem uma série de outras questões. E eu digo que é assim, Nelson, crença minha. Uma vez eu escutei uma frase dos Alcoólicos Anônimos que ele dizia o seguinte, que enquanto você não reconhecer que é um alcoólatra, você não está preparado para fazer parte daquele movimento. Enquanto a gente não reconhecer as nossas deficiências, as nossas qualidades, os nossos problemas, quanto maior for o tempo para a gente reconhecer isso, mais vai demorar para a gente iniciar essa transformação. Porque enquanto eu não reconhecer que eu tenho uma doença grave, eu não começo a me cuidar. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer com a sociedade, e a minha aposta daqui para frente, como tem sido, é continuar nessa linha. Eu digo que hoje, no Poder Legislativo Gonçalense, a gente tem um grupo de vereadores, hoje lá, com esses valores, com esses princípios, com essa vontade, com esse amor de transformar isso. E eu venho acompanhando, monitorando, para ver se aquilo é real, para ver se aquilo realmente tem um objetivo lá na frente. Eu escuto muito das pessoas dizerem para mim assim, já no plenário da Câmara, vereador, isso que você está fazendo aí não dá voto. O que dá voto é trocar lâmpada, é asfaltar, é tapar o buraco, fiscalizar o recurso público, discutir aqui temas, fiscalizar. Isso não vai te dar resultado. Lá na ponta vão pintar um vídeo bonito, vão botar uma criança bonita numa escola bonita e vão dizer que é aquilo ali. Porque você pega a realidade do nosso país, como você mesmo falou, o cinismo. Outra coisa que eu também discuto, que é assim, a gente está sempre aqui fazendo política e não fazendo governo. A Dilma, em 2013, com a questão da energia, ela tinha que vir a público e dizer, gente, não investimos na matriz energética, a gente precisa economizar energia elétrica, porque senão vai aumentar lá na frente. Sabe o que ela fez? Tirou dinheiro de outros lugares, investiu na educação, na energia e deu desconto para poder fazer disso uma medida eleitoreira. Hoje, o nosso crescimento econômico era um crescimento falho. Tanto é que se criou uma política de incentivo para produzir, mas não tinha... Peraí, eu vou produzir e quem vai absorver isso? Eu tenho pessoas para receber isso. Então, eu acho, é o que ela falou com muita propriedade,
quando o justo governa, o povo se alegra, né? E quando o injusto, o povo sofre. E o povo é quem decide quem vai governar. Então o povo precisa saber se ele quer o justo ou se ele quer o injusto. Por isso que precisa investir na educação, porque quando o povo tiver educação, entendimento do que ele está vendo na televisão, as informações, aí ele vai saber votar. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, eu tenho que entregar isso aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, Nelson. Mais uma vez foi um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Obrigado também, Nelson. Muito obrigado. Cecília. Muito obrigado, Lúcio. Incompetência com corrupção. É isso que tá. Obrigado, Nelson, mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. A doutora Cecília falou numa coisa muito importante. Falta amor. Sem amor não há exemplo. E esse Brasil falta amor e exemplo. Muito obrigado pelo Luca, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser. Nós estamos contactando o professor Nasser, pra gente, Paulo Nasser, né, me parece. Paulo Nasser, pra gente fazer um debate aqui sobre tributação, querendo saber dessa carga tributária e possivelmente da volta do CPMF, o que será desastroso para toda a comunidade, toda a sociedade em geral. Pedro Luca, obrigado e até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.